Esta é a história do Pequeno Polegar, com uma adaptação minha. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres, com 7 filhos pequenos. Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente. Era conhecido como Polegar, por ser muito pequeno quando nasceu. Naquele ano difícil, faltava tudo. Praticamente não tinha o que comer. Os 2 lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para alimentar, encontraram uma triste solução. Iriam se livrar dos 7 filhos cheios de fome. Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para abandonar as crianças. Vamos levar as crianças para a floresta, disse o lenhador. Lá, enquanto juntam lenha, nós a abandonaremos e fugiremos sem que elas percebam. Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e o de sua esposa estavam cheios de lágrimas. Coitadinhos dos meus filhos, disse a mãe, soluçando. Ficarão sozinhos, sentindo frio, fome e medo das feras da floresta. Prefere então que morram de fome aqui mesmo conosco? Embaixo da nossa vista? Perguntou o pai, também chorando. Não havia solução. As crianças morreriam em casa ou na floresta. Então era melhor que fosse longe, para os pais sofrerem menos. Combinaram o que fariam no dia seguinte e foram dormir. Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando, até ficarem bem longe. Quando os 7 irmãozinhos perceberam que estavam sozinhos, os 6 maiores começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou, encorajou os irmãos, propondo que, juntos, procurassem o caminho de casa. Começaram a caminhar pela floresta, mas infelizmente, quanto mais caminhavam, parecia que estavam mais perdidos e não sabiam que rumo seguir. Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio. Lá longe, os lobos uivavam. Os 6 pequenos estavam desesperados, amedrontados e desanimados. Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore lá no alto e lá no alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Decidido, Polegar desceu da árvore e, guiando os seus irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha lá longe. Andaram, até chegar numa casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu à porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? E o que querem? Estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar? Coitados,
vocês estão sem sorte. Esta casa é de meu marido, o gigante, verdadeiro devorador de criancinhas. Polegar logo respondeu sem demonstrar nenhum medo. Se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelos lobos. Então, já que estamos aqui, a gente prefere ser devorado pelo gigante. Aliás, quem sabe ele não vai ficar comovido e nos deixa viver? Já com os lobos, não teria conversa alguma. A mulher do gigante tinha coração mole e se deixou convencer pelo Polegar. Ela permitiu que os 7 irmãos entrassem. Mal tinha acabado de entrar, ouviram fortes golpes na porta. Era o gigante que regressava. A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a porta. O gigante entrou. Era um ser enorme, com um aspecto horrível. Logo que passou pela porta, começou a farejar de um lado e de outro, desconfiado, cheirando com prazer e com muito apetite. Cozida ou ensopada? Aqui tem cheiro de deliciosa criançada. Dizia isso e lambia os beiços. Imagine, nada disso. É o cheiro da janta, disse a esposa, tremendo de pavor. Mas o gigante não se deixava enganar, pois conhecia bem demais o cheiro de carne humana. Assadinhas ou fritinhas? Aqui tem cheiro de criancinha. E lambia os beiços. Guiando-se pelo faro, foi na direção do armário e com as enormes mãos arrancou de lá os 7 irmãozinhos, um por um, mais mortos do que vivos de tanto medo. Muito bem. Aqui tem uma ótima refeição para amanhã. E começou a afiar o facão. Já tinha agarrado o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou: Por que você quer matá-los nesta noite? A janta já está pronta. Tem razão, minha velha. resmungou o gigante. É melhor economizar. Portanto, deixarei para amanhã. É melhor que descansem um pouco. A mulher do gigante suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no quarto em que estavam suas 7 filhas, 7 meninas muito cruéis, como o pai. Assim dormiriam em uma cama larga as 7 garotinhas, e em outra cama igual, ao lado, os 7 irmãozinhos. Polegar percebeu que as filhas do gigante usavam coroas de ouro mesmo quando dormiam. Com medo que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela mesma noite, o pequeno Polegar pegou seu gorro e o dos 6 irmãos e colocou com cuidado na cabeça das meninas que já estavam dormindo, depois de ter tirado as coroas de ouro, que colocou na sua cabeça e na cabeça dos seus irmãos. Estava feita a troca. A uma certa altura, o gigante acordou, arrependido por ter adiado a matança. Agarrou o facão e foi para o quarto das filhas,
no escuro. Foi chegando devagarzinho até a cama em que dormiam os irmãos. Polegar sentiu a enorme mão do gigante tocar em seu cabelo e na coroa que estava em sua cabeça. E em seguida o homem horroroso falou: Meu Deus, o que eu estava para fazer? Por pouco quase matei minhas próprias filhas. Aproximou-se então da outra cama, estendeu a mão e sentiu os gorrinhos de lã dos meninos e riu. E sem dó, cortou de uma vez as 7 cabeças das meninas. Depois voltou para a cama para continuar a dormir. Depois de alguns minutos, já estava roncando bem forte. Com muito cuidado, o pequeno Polegar acordou os seus irmãos e contou o que tinha acontecido. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o gigante e disse: Nós devemos fugir agora mesmo, antes que seja tarde. Em silêncio, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a floresta. Andaram a noite toda, sem saber bem para onde ir. Caminhavam rapidamente para escapar da fúria do terrível gigante. Na manhã seguinte, o gigante acordou e, antes de qualquer coisa, foi pegar as suas vítimas para cozinhar. Imagine só como ele ficou quando percebeu que havia degolado suas amadas filhinhas e que os 7 meninos tinham desaparecido. Cego de raiva, calçou suas botas mágicas que a cada passo alcançavam 7 léguas e partiu para a perseguição. Dali a pouco já estava bem próximo dos meninos fugitivos. Polegar, sempre alerta, viu que ele estava chegando e, sem perder a calma, mandou os irmãos se esconderem em uma caverna ali perto. E lá vinha o gigante, cada vez mais perto dos indefesos meninos. Ele andou muito e já começava a se cansar. Precisou então parar e resolveu dormir um pouquinho. Sabe onde? Bem na frente da caverna em que estavam escondidos os irmãos. Polegar pensou rápido e, aproveitando o sono do gigante, mandou os irmãos fugirem. Depois chegou perto do gigante e, com muito cuidado para não acordar aquele homem enorme, descalçou as botas mágicas. Eram imensos aqueles sapatos do gigante, mas por serem mágicos, logo eles se ajustaram nos pés do pequeno Polegar. Agora sim, Disse ele decidido. andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar a nossa vida. Partiu, calçado como as botas que a cada passo percorriam 7 léguas. Andou muito, muito mesmo, muito mais do que o próprio gigante. Depois de algumas horas, chegou num reino distante que estava em guerra. Logo, soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que trouxesse qualquer informação sobre suas tropas em guerra. Esperto como era, Polegar foi para a região do combate, utilizando as botas velozes. Quando retornou, levou as informações para o rei,
que, muito satisfeito, pagou o que havia dito e ainda deu mais 100 moedas. No dia seguinte, Polegar calçou de novo as botas mágicas e, de repente, num piscar de olhos, chegou na cabana dos pais, onde foi acolhido com uma enorme alegria por todos, inclusive pelos seus irmãos, que tinham conseguido voltar. Assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde aquele dia, com muita fartura. Esse é o fim.